Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News para você que chegou agora no meu canal, para você que caiu de paraquedas aqui, muito prazer. Meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo desta segunda-feira, galera, não vou falar sobre mercado de transferências, não vou falar sobre futebol europeu, mas vou falar somente sobre os campeonatos estaduais do nosso Brasil. Decidi dedicar um vídeo somente aos campeonatos estaduais, né, os principais, falando somente dos principais clubes, como o Carioca, o Paulista, o Gaúcho, o Mineiro, botei até a Copa do Nordeste aqui, botei vários estaduais para comentar aqui os jogos, né, e dar uma atualizada aí para você se você não está assistindo os estaduais ou se você quer se manter mais informado a respeito deste assunto. Mas para isso, só peço que você deixe um like por aqui, se inscreve no canal, para você não perder nenhuma novidade. Você clicando aí, você acompanha várias notícias de futebol como essa. Também ative o sininho de notificações. Beleza? Bom, agora vamos para as principais informações dos campeonatos estaduais a partir de agora. Bom, galera, vamos começar esse vídeo primeiramente, claro, falando sobre o campeonato do meu estado, que é o Carioca. Vamos começar falando sobre os principais clubes que jogaram nessa rodada, como eles foram, se foram mal, se foram bem. E vamos começar falando sobre o Vasco da Gama, que abriu a rodada no dia 19, empatando com o Audax em 1-1. O Vasco saiu atrás do placar, o Audax conseguiu sair na frente, depois o Vasco empatou. E foi só por isso mesmo, o Vasco não fez uma grande partida, poderia ter sido muito melhor para o time Cruz Maltino, porém o Vasco está ficando um empate com o Audax. Outra partida também que tivemos, galera, do Carioca foi nesse sábado entre Flamengo e Nova Iguaçu. O time do Vitor Pereira entrou em campo diante da sua torcida no Maracanã e foi um grande espetáculo para a torcida flamenguista. O Flamengo aplicou um 5-0 no Nova Iguaçu, fez uma grande partida, jogou muito bem. Pedro e Gabigol marcaram. Dos 5 gols da partida, essa dupla marcou 4. O outro gol foi do zagueiro Fabrício Bruno. Então o Flamengo jogou muito bem, mais um jogo em que o Flamengo está provando ser muito bem tecnicamente, fisicamente, e é a segunda vitória consecutiva do Flamengo, né? Não, segunda vitória consecutiva não, porque na outra rodada o Flamengo tinha empatado em 0-0 com o Madureira, acabei esquecendo disso. O Flamengo ganhou da Portuguesa de 4-1, depois empatou em 0-0 com o Madureira e agora ganhou de 5-0 do Nova Iguaçu. Uma grande partida do Clube Carioca e foi muito bem contra a equipe do Nova Iguaçu. Outro jogo também que tivemos, galera, foi o Madureira que enfrentou o Fluminense. O Fluminense ganhou para um placar bem magrinho, 1-0 para cima do Madureira com gol de John Arias. O Fluminense repete, né, mais uma vitória de 1-0. Na última rodada o Fluminense também tinha ganhado de 1-0, dessa vez também contra o Nova Iguaçu, que também perdeu para o Flamengo. E a tabela do Brasileirão, do Carioca foi atualizada. Então temos agora aqui na tabela de classificação o Flamengo com 10 pontos, Fluminense em segundo lugar com 9, Bangu em sétimo lugar com 7 pontos, galera. Bangu em terceiro lugar, Bangu ganhando a Portuguesa por 1-0. E para fechar o G4, Volta Redonda em quarto lugar, já que o Voltaço ganhou do Audax por 3-2. E agora vamos falar do Campeonato Paulista. Nesse fim de semana o Paulistão não teve tantas emoções, jogaços como a gente esperava, como tivemos um choque rei, São Paulo e Palmeiras, tivemos o Corinthians enfrentando a Inter de Limeira, estávamos esperando uma vitória do Coringão, Santos enfrentando o São Bernardo. Eu esperava um empate desse jogo, não acreditava que o Santos poderia ganhar, mas essa rodada por os 4 grandes paulistas não foi a melhor de todas, né? Para começar pelo choque rei, tivemos um Palmeiras e São Paulo que terminou em 0-0 com lances polêmicos. Tivemos lance polêmico em gol do Palmeiras, o gol foi anulado pelo árbitro de vídeo e dessa forma o jogo acabou terminando empatado em 0-0. Isso gerou uma baita de uma polêmica, várias pessoas ficaram discutindo se havia sido gol ou não. Acabou que isso interferiu no resultado do jogo, o Palmeiras poderia ter saído com a vitória, porém ficou no empate em 0-0.
Quem ficou também no 0x0 foi o Corinthians. Como eu falei agora há pouco, estávamos esperando uma vitória do Timão, né, sobre a Inter de Limeira. Eu esperava uma vitória larga do Corinthians, pelo menos um 3x1 em cima da Inter. Porém, o Corinthians também ficou no empate com o 0x0 com a Inter de Limeira. E mais um que ficou no empate foi o Santos. Dessa vez eu acho que eu acertei, né? O Santos empatou com o São Bernardo em 1x1. Finalzinho do jogo com um gol contra ali, o Santos conseguiu empatar, mas conseguiu se safar da derrota pelo menos. Até esse momento, pelo que eu tô vendo na classificação aqui, diferente do Carioca, que o Paulista é dividido em grupos, né? O São Paulo lidera o seu grupo, 5 pontos, atrás vem o Guarani com 4. Então o São Paulo tem que vigiar aí para não perder o primeiro lugar do grupo B. No grupo C, o Corinthians é vice-líder. Em primeiro lugar está o São Bento com 5 pontos. E em segundo está o Corinthians com 4. No grupo... esse é o grupo C, tá certo. No grupo D, São Bernardo em primeiro lugar com 5. Palmeiras em segundo lugar também com 5. Estão empatados no critério de pontos, de vitórias e de empates também. Então estão empatados. Mas o que faz o São Bernardo ficar em primeiro também é o saldo de gols, já que o do São Bernardo é 3 e o do Palmeiras é 1. E pra frisar só, a Portuguesa, galera, tá jogando essa Série A, Série A1 do Paulista, depois de vários anos sem jogar. Acho que foi quase 7 anos que a Portuguesa não conseguiu jogar uma Série A1 de Paulista. Dessa vez ela tá de volta e tá no grupo do Palmeiras na terceira colocação. Vamos falar agora sobre o campeonato do Gaúcho, né, galera? Vamos falar somente sobre os dois, né, principais times desse campeonato, que é o Grenal, o Grêmio e o Inter. E de um lado foi mais ou menos, né, para ruim, e do outro foi muito bom. Começando pelo lado bom foi o Grêmio. O Grêmio venceu de virada o Caxias, Caxias por 2x1, com gol, sabe de quem? Luiz Soares. Quarto gol dele pelo Grêmio em 2 jogos. Na estreia marcou um hat-trick e nessa virada do Grêmio por 2x1 ele marcou um gol. O Grêmio tomou um susto, o Caxias chegou a abrir o placar lá por volta dos 10 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, o Grêmio conseguiu empatar e no segundo tempo, lá pro final, o Soares virou. Então o Soares está sendo um dos grandes destaques do Grêmio, mal chegou e já é uma grande referência da equipe gaúcha. Quando ele foi contratado já chegou como referência, e agora jogando desse jeito vira mais referência ainda, e pode ser um dos grandes destaques desse Brasileirão de 2023, pode disputar a artilharia do Brasileirão com grandes nomes como Edir Mancano, Gabriel Barbosa e por aí vai. E o Inter poderia ter sido melhor com o resultado, empatou com o Juventude em 2x2, e agora na próxima rodada vai enfrentar o Avenida, e o Grêmio na próxima rodada enfrenta na quarta-feira o Brasil de Pelotas. Vou falar agora, galera, ainda na região sudeste, falando sobre Minas Gerais. O Campeonato Mineiro, que havia sido paralisado, teve o STJD entrando em ação, aí depois teve a abertura de novo dos jogos do Mineirão, mas com os jogos do Ipatinga sendo suspensos. Então, tivemos um grande imbróglio nesses últimos dias, porém o Mineirão começou nesse sábado com os principais jogos. O Cruzeiro venceu a Patrocinense por 2x1. O Atlético Mineiro venceu a Caldense por 2x1 também. A Caldense estava com 1 a menos. E o grande destaque foi o América Mineiro, que venceu o Pouso Alegre por 4x0. Conseguiu um grande resultado, o time inteiro jogou muito bem e o placar condiz a isso. Então foi um grande jogo do América Mineiro. Todos os grandes de Minas Gerais saíram com a vitória depois de uma longa espera desse Mineirão acontecer. Os grandes, né, América, Cruzeiro e Atlético, se saíram muito bem nesta primeira rodada. Vamos falar agora sobre o Campeonato Paranaense. É um campeonato, né, que tem sempre o Atlético Paranaense como favorito. Em segundo lugar vem o Curitiba. E pra esse ano o Atlético Paranaense também é o favorito para ganhar esse título. E vamos falar dos principais jogos. Vamos começar com o Cianorte, que recentemente anunciou a contratação de Henrique Dourado. O Cianorte venceu o Londrina por 1x0. O Coritiba, principal adversário do Atlético Paranaense nesse ano, venceu o Rio Branco por 1x0. O Atlético Paranaense venceu o Maringá por 1x0. Porém, o principal jogo dessa rodada, na minha opinião, em questão de gols e de emoção, foi o jogo entre Azures e Cascavel. Muitas pessoas podem achar esse jogo
de clubes menores, que não vale muita coisa, mas esse jogo foi 3-3. Foi um jogo emocionante, o jogo era lá e cá, foi muito bom esse jogo. Então foi um dos jogos mais emocionantes da rodada. Os grandes, né, do Paraná ganharam, né, o Curitiba e o Atlético venceram seus respectivos jogos, mas na minha opinião, dessa primeira rodada, o jogo do Cascavel e do Azures foi o melhor em questão de emoções. Falando agora rapidinho sobre o Campeonato Baiano, que teve a primeira rodada se encerrando hoje, nesse sábado, Bahia de Feira e Doce Mel empataram em 1-1, e o Bahia, né, que é o principal favorito para ganhar esse título, venceu o Atlético da Bahia por 2-1 na última quarta. Então a rodada foi só terminar agora, mas eu decidi falar desses jogos agora porque eu queria esperar a rodada terminar. O Bahia é o principal favorito ao título, mas também tivemos outros jogos nessa primeira rodada. Falando agora sobre o Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá, que também é outro principal favorito para o título desse campeonato estadual. Cuiabá enfrentou o Misto, ganhou por 4-1 esse jogo, uma grande partida na Arena Pantanal. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre Copa do Nordeste. Tivemos jogos nesse sábado e nesse domingo, eu vou falar todos aqui para vocês. Fluminense, que não é o Fluminense do Rio de Janeiro, é o Fluminense do Nordeste. Fluminense empatou com o CSA em 0-0. O Fortaleza, que também é o principal favorito ao título, junto com Bahia, Sport, por aí vai. Venceu o Campinense por 2-0. Vitória e Santa Cruz empataram em 1-1. O Sport venceu o ABC por 2-0. O Atlético da Bahia perdeu para o Náutico por 1-0. Sergipe venceu, Sergipe perdeu para o CRB por 1-0. O Ferroviário, galera, ganhou do Ceará por 3-0, de uma forma surpreendente. O Ferroviário conseguiu aplicar uma grande vitória sobre o Ceará. E por fim, em um duelo de grandes, o Bahia perdeu para o Sampaio Corrêa por 1-0. Beleza, galera? Bom, são essas as notícias, né, que eu quis trazer para vocês hoje, essas atualizações sobre os estaduais. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilhe e até a próxima.